sei se você já viu o quadro da Santa Ceia, que é Jesus sentado numa mesa com os seus discípulos, pintado por Leonardo da Vinci. Esse quadro ficou muito famoso. Leonardo da Vinci só pintava olhando para aquilo que ele está pintando. Por exemplo, se ele fosse pintar uma pessoa, um rosto, ele tinha que estar olhando para aquele rosto. E Leonardo pintou Pedro, pintou João, pintou Tiago. E quando ele foi pintar Judas, ele queria estar olhando para uma pessoa que tivesse um rosto de falso, de mal. Então ele foi numa baderna, uma taberna, que era um inferninho daquela época, uma boate. E quando ele chegou ali, ele viu um homem que tinha um rosto de mal, falso. E ele chegou para esse homem e falou assim: aqui, eu sou pintor, será que você podia ir lá no meu ateliê para me pintar o seu rosto? O homem falou: só se me pagar. Se me pagar, eu vou. E tem que pagar agora. O homem era mal mesmo. Aí Leonardo falou: eu vou te pagar. Eu vou te pagar uma parte agora e quando eu terminar eu pago o resto. Aí o homem combinou e foi. Quando ele está lá pintando o rosto dele, ele perguntou para Leonardo: você está pintando o quê? Aí Leonardo falou: estou pintando o quadro da Santa Ceia, que é Jesus com seus discípulos, participando da ceia. Aí ele perguntou: e eu sou quem nesse quadro? Você é Judas, aquele que traiu Jesus com um beijo por 30 moedas de prata. Quando ele falou que ele estava comparando com Judas, ele ficou nervoso e falou: seu velho, eu vou arrancar tua barba, você está me comparando com Judas? Aí Leonardo falou: não, é só um quadro, eu vou te pagar o dobro. Aí ele foi e permitiu. Aí quando Leonardo terminou de pintar o quadro, Leonardo falou para ele: aqui, seu Petri, muito obrigado, pagou ele, e ele foi embora. O nome dele era Petri Bambandello. Ele foi embora. E quando Leonardo foi pintar o rosto de Jesus, Leonardo também queria olhar para uma pessoa que tivesse um rosto de uma pessoa boa, uma pessoa que tivesse um rosto de anjo, uma pessoa tranquila, uma pessoa que transmitisse paz. Então ele foi aonde? Numa igreja evangélica. Quando ele chegou naquela igreja evangélica, quando ele olhou para o homem, ele viu o seu rosto como o rosto de um anjo. O homem tinha um rosto de uma pessoa boa. Aí ele falou para ele: aqui, eu sou pintor, estou pintando o quadro da Santa Ceia, que é Jesus com os seus discípulos. E eu olhei para você, você tem um rosto de um anjo. Você parece um anjo. Você tem um rosto de uma pessoa boa. Será que você podia ir lá no meu ateliê para me pintar o teu rosto? Aí o homem falou: só se for agora. O homem era bom mesmo. Só se for agora, vamos lá agora. Aí Leonardo falou: não, vai demorar. Eu vou te pagar. Aí o homem: não precisa me pagar não, Leonardo. Aí o homem falou: não, vai demorar um pouco. Eu vou te pagar. Ele falou: você não precisa me pagar não, Leonardo. Na verdade, você já me pagou. Aí Leonardo falou: como que eu te paguei se eu não te conheço? Ele falou: você me conhece sim. Eu sou o Petri Bambandello, aquele que você pintou o rosto de Judas. Quando você falou que está me comparando com Judas, eu fui procurar na Bíblia quem era Judas e vi que Judas era um falso, um traidor. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí eu fui procurar também quem era Jesus e descobri que Jesus morreu por mim, para me salvar. Eu recebi Jesus como meu único salvador e hoje eu faço parte dessa igreja. Jesus transformou a minha vida. Uma vida transformada é a maior evidência da atuação do Espírito Santo em uma pessoa. A conversão se dá com um novo nascimento. Quando um homem entre os judeus foi procurar Jesus à noite, Jesus falou para ele: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. O crente, ele nasce uma vez, duas vezes e morre uma. O ímpio, ele nasce uma vez e morre duas. Ele morre a morte física e a morte espiritual. O crente só morre a morte física. Porque Jesus diz em João capítulo 11, versículo 25, Jesus falou assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A partir desse novo nascimento, começa a transformação do ser humano. Só o Espírito Santo pode fazer essa transformação. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, no versículo 32, Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 diz assim: se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! É impossível alguém encher-se do Espírito Santo e não experimentar uma mudança radical na sua vida.
Há um proceder cristão que tem de ser observado. Isso não é alcançado por imposição das outras pessoas. Cada um deve agir e portar digno do evangelho. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que sejam irrepreensíveis, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandece como astro no mundo. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, na parte final, diz que na Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eles pareciam com Jesus Cristo. Deixa Jesus transformar a sua vida. Só Jesus salva. Só Jesus transforma. Só Jesus liberta. E em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.